A paz do Senhor, eu sou irmã Nerileide Severiano e gostaria de, em uma rápida palavra, expor para você 3 motivos pelos quais nós devemos ser perseverantes na oração. E eu gostaria de convidar você para ler a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo de número 8, os versos de número 3, 4 e 5, que diz assim: Vendo outro anjo, pôs-se junto ao altar, e tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Amém? Queridos, nós vemos que neste texto nós temos 3 motivos para nós permanecermos perseverantes em oração diante do Senhor. E o primeiro motivo que nós queremos citar neste momento é que todas as nossas orações são colhidas pelos anjos do Senhor e armazenadas em incensários. Irmãos, mesmo aquelas orações que você não obteve resposta, mesmo aquelas orações que você acha que Deus não ouviu, porque não te respondeu, todas as nossas orações são armazenadas diante do nosso Deus. Eu sei, queridos, que muitas vezes nós sentimos dores tremendas, dores enormes na nossa alma, quando nós não recebemos a resposta de uma oração no momento em que nós julgamos que é necessário. Talvez você esteja vivendo este momento agora. Talvez você esteja se sentindo abandonado. Talvez hoje você esteja com o sentimento de que Deus não se importa com você, porque não respondeu às suas orações. Mas não se preocupe, porque isso já aconteceu com todos nós. Queridos, até o próprio Senhor Jesus se sentiu abandonado. Tanto é que ele mesmo declarou: Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo assim, ele continuou orando e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas como pode ser isso? Como Jesus, que se sentiu desamparado por Deus, acabou entregando o seu espírito nas mãos do Pai, porque o Senhor Jesus sabia que mesmo que ele não recebesse a resposta daquela oração naquele momento, ainda assim essa oração estaria depositada diante de Deus. E é assim que acontece com as nossas orações. No Salmo 102, nos versos de número 1 a 5, nós podemos acompanhar a aflição do salmista, quando ele se sente abandonado e até emagrecido, por não ter as suas orações respondidas. E ainda assim, o salmista continua orando ao Senhor. Amém? Irmãos, o que nós aprendemos com isso? Querido, nós aprendemos que mesmo que nós estejamos fracos, mesmo que nós nos sintamos abandonados ou decepcionados, ainda assim nós devemos perseverar em oração, crendo que no momento certo o socorro que nós precisamos virá da parte do Senhor para as nossas vidas. E o segundo motivo que nós queremos expor neste momento, porque nossas orações devem ser perseverantes diante de Deus, é que as nossas orações são depositadas diante do Senhor.
No texto que nós lemos, irmãos, nós vemos que quando os anjos queimam aquele incenso que é misturado à oração de todos os santos, esta fumaça sobe às narinas do nosso Deus. Irmãos, olha que revelação linda nessa palavra. E o que nós aprendemos na revelação desta palavra? Irmãos, nós aprendemos que o que importa na nossa vida é o depósito de oração que nós temos diante de Deus. Aqui, irmãos, nós aprendemos que são as nossas orações que chamam a atenção de Deus para nós. O que importa para nós, irmãos, não é o que o irmãozinho A falou de nós para o irmãozinho B. O que importa para o nosso Deus não são as fofoquinhas, não são os disse que me disse. O que importa para Deus, irmãos, é se nós temos depósitos de orações diante dele. E se as nossas orações estão chegando como um cheiro suave às suas narinas. Tanto é que o próprio Senhor nos declarou, lá em Jeremias 29, quando o Senhor nos diz: eu é que sei o pensamento que tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para que tenhais o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja para a sua vida, irmãos? Quais são as suas necessidades? Veja que em Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo nos adverte de que as nossas necessidades devem ser colocadas, depositadas diante de Deus por meio das nossas orações e das nossas súplicas. Amém? O terceiro motivo, e para finalizarmos, por que nós devemos ser perseverantes nas nossas orações? É que as nossas orações trazem o sobrenatural de Deus para a terra. Veja, irmão, que quando o anjo do Senhor queimou aquele incenso, ele tomou do fogo do altar, encheu o incensário e o derramou sobre a terra. Queridos, a palavra do Senhor em Jeremias 33:3, o Senhor nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Irmãos, para nós conhecermos a grandeza do Senhor, para nós trazermos a grandeza do Senhor para as nossas vidas, é necessário nós clamarmos ao Senhor, é necessário nós sermos perseverantes na oração. E vejam ainda que em 2 Crônicas 7:14, o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, a cura da nossa terra depende das nossas orações. A salvação da nossa família depende das nossas orações. A solução para os nossos problemas depende das nossas orações. Amém? Eu gostaria rapidamente de falar com você a respeito de uma experiência pessoal que eu tive com o Senhor sobre a oração. Irmãos, eu estava vivendo um período da minha vida em que eu havia desistido de orar por alguns membros da minha família, porque já vinha orando e não conseguia visualizar nenhuma mudança. Então um dia literalmente eu disse que não ia mais orar por aquela questão. E como é de conhecimento de muitos, eu trabalhei por um período de 9 anos em uma UTI, uma unidade de terapia intensiva de um hospital. E aconteceu que um dia eu precisava ir na UTI, não era o meu plantão, mas eu precisava ir assinar uns documentos. E quando eu cheguei nessa UTI, uma colega que também era evangélica me abordou e falou: Nerileide, eu estou cuidando do paciente que está com mais de 90% do corpo queimado.
Este acontecimento já havia saído no jornal, então não era novidade para alguém. E nós duas nos direcionamos até o isolamento daquele hospital para orarmos com este paciente, porque nós tínhamos o hábito de orar pelos nossos pacientes ali dentro da UTI. E para minha surpresa, irmãos, quando eu entrei naquele isolamento, aquele paciente levantou a cabeça, olhou para mim e falou: eu conheço você, você é a Nerileide. Eu me assustei naquele momento, porque eu não sabia que aquele paciente estava consciente. E por estar com mais de 90% do corpo queimado, eu imaginava que ele estivesse entubado. Então aquilo foi uma surpresa para mim. E então eu perguntei, ele estava todo desconfigurado devido às queimaduras. E eu perguntei o nome dele, ele falou quem ele era. E aquele jovem era um jovem que havia congregado conosco há 20 anos atrás. Foram jovens que se desviaram da igreja e que a gente continuou tendo algum contato com ele, e a gente sabia que ele havia dado muito trabalho para sua mãe, com envolvimento com drogas, com álcool. Tanto é que esse envolvimento acabou condicionando para esse acontecimento dessa queimadura, né? E a gente sabia que ele havia dado muito trabalho. E quando ele se revelou a mim e falou o seu nome, eu perguntei para ele, falei que nós estávamos ali para orar por ele, se ele aceitaria, e perguntei se ele queria se reconciliar com o Senhor. Aí ele disse assim: Nerileide, eu aceito de todo o coração que vocês orem por mim, mas eu não preciso mais me reconciliar com o Senhor, porque mais cedo o pastor da minha mãe esteve aqui e eu pedi e ele orou comigo e eu já me reconciliei com o meu Deus. Irmãos, naquele momento o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que ele era resultado, ele era fruto das orações de uma mãe que nunca desistiu do seu filho. E naquele momento eu descobri o poder da oração. Vale a pena nós sermos perseverantes na oração diante do nosso Senhor, mesmo que nós nos encontremos fracos. Nós devemos perseverar, porque a vitória do nosso Deus chegará nas nossas vidas.